A doutora Carolina Capellari chega em Londres em 2014 com o objetivo de atuar na área de nutrição. No país, estudou inglês e principalmente o mercado de trabalho, que é bem diferente do brasileiro. Fez pós-graduação e iniciou atendendo pacientes em uma clínica privada. Londres tem uma das maiores taxas de sobrepeso e obesidade infantil da Europa. Quase 7.000 jovens britânicos estão sofrendo com as doenças ligadas à obesidade. A doutora faz um atendimento nutricional individualizado para todas as fases da vida do paciente, desde a gestação até a terceira idade, utilizando tecnologia de ponta em avaliação nutricional, exames genéticos e de auxílio diagnóstico, com todo o suporte online. Hoje a clínica conta com nutricionistas brasileiras, trabalhando tanto em Londres quanto remotamente, promovendo a nutrição a nível mundial. Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a nutricionista Carolina Simon, que fala com a gente diretamente de Londres, no Reino Unido. Olá, Carolina, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa. Olá, tudo bom? Muito obrigada. Legal, muitos assuntos para tratarmos. É sempre bom receber alguém que também transmita a sua experiência de vida, como foi vencer e prosperar fora do Brasil. Enfim, muitos temas certamente serão abordados nesse bate-papo. Mas para começar, Carolina, eu gostaria, por gentileza, que você contasse um pouquinho do seu ingresso na área de nutrição, como foi o seu desenvolvimento e também por qual razão você decidiu se arriscar no exterior. Conta pra gente. Na verdade, eu sou como qualquer outra nutricionista do Brasil, né? No início da minha carreira, eu me formei em 2010, né? E no início da minha carreira eu trabalhei em diversas áreas da nutrição, como casas geriátricas, escolas de educação infantil, com a própria prática clínica mesmo, atendendo pacientes. E foi, assim, um processo de grande aprendizado para mim, né? Eu resolvi vir para Londres por motivos pessoais e acabei encontrando aqui o meu lugar na minha área de trabalho, né? Perfeito, excelente. E você está em Londres há quanto tempo e como foi esse desenvolvimento aí no exterior? Porque o simples fato de você sair do Brasil e para ir a uma outra localidade no exterior já me parece uma tarefa um tanto quanto complexa, né? Agora, empreender no exterior também é um desafio e tanto. Então, conta um pouco para a gente desse projeto aí no exterior, como foi o desenvolvimento e a abertura dos seus negócios aí em Londres. Na verdade, eu iniciei aqui como qualquer profissional da saúde aqui, né, tentando trabalhar na minha área, atuar na minha área, com brasileiros, né, inicialmente, né, então a gente foca, claro, primeiro no público brasileiro, que é o nosso público, o público que fala a nossa língua. Atuei em algumas clínicas clínicas médicas aqui em Londres, né, antes de abrir o meu próprio negócio. E esse processo foi um processo também de aprendizado que eu justamente aprendi como o que eu deveria fazer e com o que eu gostaria de trabalhar, como eu gostaria e com o que eu não gostaria de trabalhar. Então, foi um processo bem longo. Eu estou trabalhando há uns 2 anos na minha clínica, né, em Harley Street, e foi realmente uma caminhada, né? A gente inicia sempre de um degrau mais baixo para poder ir progredindo, né? Perfeito, excelente. Ao longo de 2020, eu confesso, viu, eu fiz dezenas de entrevistas com empreendedores brasileiros que se arriscaram no exterior e nas mais diferentes localidades. América do Norte, várias pessoas nos Estados Unidos, Canadá, alguns na América Latina, um número excepcional também na Europa e vários na Ásia. E aí, todos eles acabam relacionando alguns desafios que eles entenderam como fundamentais de serem superados para você conseguir, de fato, prosperar, vencer e se consolidar
naquela área em especial que a pessoa atua. Eu gostaria de saber de você, Carolina, quais foram os maiores desafios no início do seu projeto aí no Reino Unido? Conta pra gente. Eu acredito que os maiores desafios, primeiramente, são a língua, né, a barreira da língua. No início eu não sabia falar muito bem inglês, então o primeiro conselho que eu tenho para dar é estude inglês sempre, né? O segundo ponto é com certeza a questão financeira. A gente, como profissional, a gente vai crescendo na área, no local onde a gente mora, né? Então aqui foi do mesmo jeito que foi no Brasil para mim. Então a gente começa a encontrar meios de investir o dinheiro que a gente, claro, vai planejando, a gente vai guardando com o passar do tempo, porque realmente o investimento aqui é bem alto para quem quer abrir um negócio ou para quem quer ter seu próprio espaço para atender os pacientes, né? Eu acho que um dos outros desafios a gente consegue assim tirar de letra. Claro que a cultura, a barreira cultural, a barreira, enfim, existem muitas barreiras, né? Mas a cultural realmente é um abismo cultural entre a cultura brasileira e a cultura inglesa, né? Então a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a se destrinchar dentro desse contexto, né? Sem dúvida alguma, planejamento me parece fundamental e são itens justamente destacados por outros brasileiros que foram entrevistados aqui no programa Empresários de Sucesso, que conseguiram, nas suas respectivas áreas, obter sucesso e reconhecimento. Agora, além da língua, além de ter uma noção da cultura local e, naturalmente, se planejar financeiramente, é importante, na sua avaliação, para quem quer abrir o seu próprio negócio, procurar estudar um pouco da legislação local ou fazer parcerias com profissionais que possam dar esse tipo de apoio. Que avaliação você faz, Carolina? Eu acredito que é fundamental, né? A gente precisa, primeiro, entender, principalmente na área da saúde aqui em Londres, a gente precisa entender como a gente procede com o registro profissional, com o seguro de trabalho. O seguro de trabalho, por exemplo, não é uma obrigação no Brasil, a gente nem fala nisso no Brasil. Nós temos CLT ou não temos CLT, duas coisas bem simples, né? Mas aqui não, aqui a gente precisa saber como se registrar profissionalmente, saber que tipo de registro a gente precisa fazer, que tipo de seguro a gente precisa fazer, porque aqui o seguro de trabalho é obrigatório, né? Então, estudar isso antes de iniciar, que foi justamente o que eu fiz. Um ano antes de iniciar o meu trabalho aqui, eu estudei muito essas questões. Tem que estudar isso para depois poder colocar o plano em prática e, claro, conhecer outros profissionais da saúde que já tenham feito ou que conheçam a área. É muito importante. Carolina, depois de bons anos aí na Inglaterra, aí em Londres, você mencionou que começou o seu trabalho atendendo a brasileiros, mas hoje já expandiu o seu atendimento. Existem vários profissionais como você. Não sei se tão talentosos, mas o que eu quero dizer é que a concorrência é grande. Então, o que você faz para se destacar? Eu queria entender qual é o seu diferencial, porque todo mundo acaba se apegando a uma característica ou procura atender a um nicho específico. Alguns nutricionistas acabam sempre dando apoio àquelas pessoas que frequentam mais a academia, ou como você mesmo mencionou, alguns optam em trabalhar com aquelas pessoas que têm mais idade, enfim. Me conta um pouco como você se virou para conseguir se destacar aí no exterior. Sim, sim. É muito interessante a tua pergunta, porque, na verdade, com o tempo a gente vai percebendo qual o nosso público, né? Qual o nosso nicho, né? Que nem a gente fala hoje em dia. Mas eu acredito que o diferencial do meu trabalho seja realmente a personalização da nutrição, que é isso que a gente estuda para fazer, né? E eu foco muito, muito na simplicidade do atendimento, na simplicidade do cardápio. O meu nicho de pacientes é um nicho de pacientes que às vezes não tem muita condição de pagar uma nutricionista com um valor muito alto, mas
que ele vai pagar uma nutricionista, mas essa nutricionista ela tem que corresponder às expectativas dele em termos de logística da casa, em termos, enfim, de quantidade de entrada de dinheiro na casa, quanto vai gastar com alimentação por mês. Então, esse público eu conquistei com bastante sucesso aqui, porque eu trabalho dentro da realidade do paciente. Eu acho que esse é o meu maior diferencial, né? É isso aí. Doutora Carolina Simon, nutricionista, que mora em Londres, já está há vários anos lá e tem um trabalho muito consistente, consolidado e compartilha várias de suas experiências com a gente aqui no Empresários de Sucesso. Doutor, eu sei que você, e digo você porque é muito jovem, senão eu diria senhora, mas daí ficaria meio estranho. Mas, doutora, você é muito ativa nas redes sociais e me parece que essa é uma ferramenta que ajuda demais a você se comunicar com as pessoas que precisam de informações importantes a respeito da nutrição, mas também com os seus pacientes. Eu queria que você explicasse um pouquinho como você se relaciona com o ambiente virtual e como isso tem ajudado na comunicação com pacientes e também com aquelas pessoas que não são pacientes, mas que precisam de bons conteúdos em relação à nutrição. Perfeito. Realmente, eu sou bem ativa em rede social, né? Principalmente no momento no Instagram, né? Então, a gente, hoje em dia, sem mídia social, sem marketing em mídia social, a gente não tem um bom negócio, né? Essa é a grande realidade, né? Mas eu procuro focar não apenas em uma rede social, mas sim em várias para ter justamente esse canal de comunicação com o meu paciente, né? Então, eu atuo bastante nesse sentido, procuro justamente reforçar aqueles quesitos que eu te citei anteriormente, que são simplicidade, tranquilidade, uma nutrição livre de muitas restrições, de muito estresse, que eu acredito que a alimentação é uma coisa muito simples, é uma coisa muito natural do ser humano. A gente não precisa complicar ela, né? A gente não precisa fazer dela um mito, um mistério. E é isso que eu procuro passar nas redes sociais. Claro, é um trabalho que levou anos, né, para eu construir as minhas redes sociais com bastante seguidores, com muitas pessoas me assistindo ali, mas eu acredito que valeu a pena, porque o que eu procuro passar em termos de conteúdo é justamente aquilo que o meu nicho procura, né, que é a simplicidade e a nutrição personalizada ao máximo, né, é isso que eu tento passar. E quais são as redes em que você mais produz conteúdo, além do Instagram, que você já mencionou? Eu acredito muito o Instagram, claro, em primeiro lugar, no momento, né? Facebook, o Google, na verdade, é um grande investimento hoje em dia, né? Para mim, é um local da onde vem a maioria dos meus pacientes, né? Então, tem algumas ferramentas muito interessantes que se podem utilizar. E eu tenho orgulho de falar que eu aprendi muita coisa sozinha, então eu já sei me virar bastante. Excelente, muito bom. Agora, eu sei que você não para e novidades estão a caminho, estão sendo preparadas para esse ano de 2021. Doutora Carolina, o que você está preparando de novidade para os pacientes? Enfim, eu sei que algumas coisas bem interessantes estão a caminho. Conta para a gente. Eu acredito, depois que a gente empreende, né, que a gente dá o primeiro passo, eu acho que a gente nunca quer parar, né? Eu acho que depois que a gente criou a coragem de começar sozinho, né, eu acho que isso não morre dentro da gente nunca mais, né? Então, os meus planos de expansão são relacionados, sim, a trabalho, principalmente a trabalho remoto, que na minha opinião, é o futuro da área da saúde, né? E evidentemente, na nutrição, trabalhar com outras nutricionistas, né, e aumentar aí a minha rede de atendimentos e também auxiliar principalmente as nutricionistas brasileiras como fazer esse atendimento, porque para nós do Brasil isso é um pouco de novidade, porque na nossa área no Brasil a gente não era permitido pelo Conselho Federal de Nutricionistas a atender online, hoje nós somos. Então, eu acredito que esse é o futuro e é nisso, com certeza, que eu vou investir para expandir no futuro.
Excelente. Então, desejo muita sorte, muito sucesso e, por favor, hein, volte ao programa para contar as novidades do seu trabalho, que tem conseguido muito sucesso, tem muito êxito aí no Reino Unido, mas também no Brasil. Muito obrigado, doutora Carolina. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Eu conversei com a Carolina Simon, ela é nutricionista, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas mora há muitos anos em Londres, na Inglaterra. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.